E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? Hoje eu vou gravar um podcast bem rápido, porque na verdade eu já gravei, só que o programa que eu gravo tava com um probleminha aqui, fiquei uma hora falando e não saiu áudio nenhum. Então, como eu já não tenho mais tempo, eu peço até desculpas ao torcedor do Botafogo, que a gente nem vai conseguir ouvir a coletiva do Cláudio Caçapa. Mas deixando uma moral aqui, vou deixar aqui na tela e deixar o convite aberto para você, torcedor. Entrar lá no canal do Botafogo TV, se inscrever no canal primeiramente, né? Curtir o vídeo se você gostar. A despedida. Essa coletiva eu queria ouvir com vocês, porque é a coletiva de despedida. Do Caçapa tá de saída, vai deixar aí o cargo à disposição pro Bruno Lage, deixar o cargo à disposição é modo de dizer, né? Porque o Bruno Lage já chegou. Então, deixar essa moral, obviamente, pro Cláudio Caçapa, que fez um grande trabalho, né? Antes de tudo, óbvio que existe um trabalho bem estabelecido e cara, e um grupo muito bem montado, muito bem trabalhado junto com o Luiz Castro. Você vê que não é só um treinador. Quando o Luiz Castro se despede do Botafogo, ele fala isso em coletivo, de que o Botafogo nunca mais vai ser maltratado como foi no passado, porque ficou um trabalho, porque ficou um legado. E o Botafogo é muito maior do que uma pessoa, do que um profissional. Eu já falei aqui mais de uma vez, quando o Luiz Castro falou, não por ser só um grande fã do Luiz Castro, que eu sou de fato, mas quando ele falou, ele me convenceu na hora. É, cara, o que aconteceu não é por acaso, ele vai, mas fica um legado. Fica um legado de fato, e a gente vê isso no trabalho do Cláudio Caçapa. Óbvio que tem o trabalho dele, e assim, eu exalto o trabalho do Caçapa, porque apesar de 4 jogos, são 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol tomado. 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol tomado. Você pode. E aí, eu vou da seguinte teoria, assim. Você, pô, até 2 jogos depois da saída de um treinador, você pode dizer que é um resquício, né? É um resquício. Os jogadores são o mesmo, a comissão, o restante do staff, né? Não da comissão, mas do staff é o mesmo. Então, tá todo mundo confiante, vivendo um bom momento, numa boa vibe. É natural que fique assim, nos primeiros jogos após a saída do treinador, você joga por executar aquilo que já vinha sendo executado. Então você joga bem. Mas os 2 outros jogos, aí já é um trabalho do interino que fica. E nesse caso, por isso que eu dou o mérito aqui ao Cláudio Caçapa, porque ele poderia ter empatado um jogo, ele poderia ter perdido um jogo, ele venceu todos os jogos e ele não venceu de 1-0, né? Não foi um jogo sofrido, um contra-ataque, um lance de felicidade, um lance fortuito. Óbvio que tiveram momentos importantes onde o PR teve que fazer defesas importantes, inclusive nesse jogo contra o Bragantino, o PR teve que trabalhar, inclusive antes do gol do Botafogo, né? Teve um belo ataque do Bragantino, o PR faz uma grande defesa e logo na sequência o Botafogo faz o seu gol. Então tem, obviamente, que tem todos os méritos dos jogadores, mas é um trabalho. Repito, se ele ganha de 1-0, né, sofrido, suado, o único lance da partida, vai lá e faz o gol, você até fala, pô, beleza, né? Beleza, tá dando sorte, o time tá ainda tá naquele momento de sorte. Não, vencendo com mais de um gol e sem tomar nenhum gol. Esse que eu acho que é isso que é o ponto a ser exaltado, né? É um time muito eficiente, um time com muita confiança. Ele não inventou nada. Importante a gente destacar, até porque o primeiro tempo do Botafogo foi um primeiro tempo até mais sofrido, de um Bragantino que põe dentro de campo aquela sua intensidade, aquela sua força física, tá? Vamos para a agenda do dia aqui, os jogos, todas as notícias do site do GE. Botafogo venceu por 2-0 e o primeiro tempo onde o Bragantino foi superior. O Cláudio Caçapa até ressalta isso, que no intervalo ele fala que pô, o time precisa reagir, vocês precisam reagir. E aí no segundo tempo o time já volta melhor, um pouco mais focado, um pouco mais concentrado, um pouco mais cara, assim, um pouco mais objetivo. E nessa objetividade, o Botafogo faz os seus 2 gols. O Bragantino, como eu falei, perdeu uma outra oportunidade muito importante. A fórmula do Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, eu não digo que ela se esgotou, mas ela vai entrando na sua normalidade, eu diria. É porque após a data FIFA, teve até aquela goleada em cima do Flamengo por 4-0, e aí ficou, né? Gerou-se aquele frenesi.
Mas era um time que estava voltando de um período de treinamentos, o time estava muito bem fisicamente, e aí é natural, não é nem pela qualidade dos jogadores e nem pelo do treinador, é natural você ter uma queda técnica. Por quê? Por conta de logística, né? São muitas viagens, o Bragantino fica sediado no interior de São Paulo, tá? Você pode falar, pô, mas o Bragantino está em São Paulo. É no interior de São Paulo. Bragança é no interior de São Paulo, não é um time da capital. Então você vai viajar para outro estado, você tem que ir para a capital paulista. É uma viagem, não é tão longa, mas há um desgaste. Mais ou menos você equipara com o Santos, por exemplo. O Santos tem que viajar para a capital paulista para aí sim fazer toda a sua logística ao redor do país, e não só ao redor do país, você vai jogar competições internacionais ao redor do continente. E aí, hoje, o que se vê de Bragantino, eu acho que não é nada alarmante. É um processo natural de desgaste em decorrência do cansaço que isso vai gerando, esse desgaste logístico vai gerando. Então, totalmente natural foi, eu repito, o primeiro tempo eu acho que, se a gente falar de merecimento, eu acho que foi até do Bragantino, mas não foi eficiente. Eficiente é o Botafogo, né? Eficiente é o Botafogo. Sai na frente com o gol do Eduardo, e depois consegue a vitória, sacramentar a vitória com gol de Plácido. Então tá de parabéns o Botafogo, grande trabalho do Caçapa nessa transição, deixa aí um belo trabalho, um belíssimo trabalho pro Bruno Lage, que já deve assumir aí no próximo jogo, imagino eu, tá nesses trâmites legais aí de tirar documentação, carteira de trabalho. Acho que pro próximo jogo do Botafogo eles devem conseguir acertar tudo direitinho para que o treinador possa estar à beira do gramado, né? Mas mais do que tudo é a estrutura que fica. Como ressaltou Luiz Castro em sua despedida, em sua coletiva de despedida, é a estrutura que fica. E é muita competência. É muita competência. Eu falei em um dos podcasts anteriores que, assim, o Caçapa, quando jogou contra o Grêmio, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele falou, cara, ele falou que disse para os jogadores, a gente só não tomou um gol por um milagre. Não é milagre. É isso que a gente vê de Botafogo, não é milagre, não é sorte de campeão, é o resultado de um trabalho. O Botafogo abre agora 13 pontos para o vice-líder. 13 pontos para o vice-líder. Então, tudo isso que você vê no jogo é o resultado do trabalho, do esforço e da dedicação desse time que abre agora. Óbvio que o Flamengo ainda vai jogar, mas abre neste momento 13 pontos para o vice-colocado. Você abrir essa vantagem de pontos, você intimida o seu adversário. Porque agora o Flamengo está pressionado por um resultado, vai jogar um Fla-Flu, vai jogar um clássico contra o Fluminense, que é sempre um jogo difícil, mas está pressionado por um resultado para que essa vantagem não fique em 13 pontos ou que fique em 12 pontos. O time precisa vencer para se manter a 10 pontos o Botafogo. Então, essa coisa do Botafogo entrar e às vezes o adversário está até melhor, ter oportunidade, perder, isso é resultado da pressão de você jogar contra o Botafogo. Cara, estamos jogando contra o líder do campeonato. Quem será a equipe que vai vencer esse Botafogo? Qual vai ser a equipe que vai conseguir quebrar essa sequência do Botafogo? Que vai conseguir arrancar 3 pontos desse Botafogo? Os times adversários entram pressionar. Existe a pressão gigantesca pro Botafogo? É óbvio que existe, mas o adversário fica numa pressão ainda maior, uma panela de pressão absurda. Então tudo isso que a gente vê não é sorte, não é o acaso, não é o destino. É um trabalho que foi muito bem executado desde o início do ano, passando por um momento de crise, mas esse momento foi muito bem aproveitado para treinar, para se concentrar, para ganhar estrutura tática, para ganhar confiança, para ganhar entrosamento, e o resultado a gente vê aí hoje. Botafogo abre 13 pontos de vantagem para o vice-líder do campeonato, ainda é momentâneo, mas é uma vantagem importante que coloca muita pressão em qualquer outro rival. Como diz o torcedor botafoguense, segue o vice-líder, porque o líder disparou. É folclórico, é brincadeira de torcedor, mas é a verdade. O líder disparou. Então tá de parabéns o Botafogo, mais uma vitória no... Peço perdão pelo barulho aí, galera, que a máquina tá ligada aqui. Vambora, que, repito, tô com pouquíssimo tempo. Fiquei falando por 1 hora, o áudio tava cagado no programa. É brincadeira, né? Só deixar meu desabafo. Você configura o negócio e quando você volta o negócio está desconfigurado, tá? Corinthians venceu o América.
além de vencer, se classificou para se classificou para vencer, além de vencer o América no jogo no tempo normal, venceu na disputa de penalidades e se classifica para a semifinal do campeonato da Copa do Brasil para jogar a semifinal contra o São Paulo, né? Quem diria aí temos um clássico paulista na semifinal e tem um fato curioso assim, eu peço desculpas ao torcedor do Palmeiras, mas no início do ano, pelo início, pelos títulos que o Palmeiras conquistou, a gente dizia que em São Paulo a rivalidade estava complicada, porque só havia até então um time, né, jogando bem e muito à frente dos seus rivais, que era o Palmeiras. E curiosamente hoje a gente chega num estágio de semifinal de Copa do Brasil onde o Palmeiras não está. Está o Corinthians e o São Paulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Palmeiras ainda está à frente dos dois em termos de organização, do futebol, de finanças, mas em termos de futebol jogado dentro de campo, essas equipes começam a atingir um patamar semelhante. Então você vê que o que acontece fora de campo, ele contribui muito para o que o time executa dentro de campo. Mas um bom trabalho dentro de campo, você colhe os resultados esportivos dentro de campo. Né? E é isso que a gente vê. Terceira vitória do Vanderlei Luxemburgo. Terceira vitória consecutiva do Vanderlei Luxemburgo, é importante a gente dizer. Foi difícil, foi suado. Cássio pegando 2 penalidades. O gigante, né? É um gigante, é um monstro sagrado. Maior goleiro da história do Corinthians, na minha opinião. A gente vai chegar lá, tá? Peço desculpas ao torcedor corintiano também. Queria até ouvir um trechinho da coletiva do Luxemburgo, não vou conseguir. Tá, vamos embora aqui, a tabela do Campeonato Brasileiro. Como eu destaquei, o Botafogo 13 pontos no momento. E o Flamengo vai jogar um clássico. Essa aqui é a parada. O Flamengo pode fazer apenas um ponto, pode não fazer nenhum ponto. O momento do Flamengo é melhor que o do Fluminense, eu acho. E tem mais time. Dá para manter a distância. Mas olha o tamanho da pressão que já coloca em cima do Flamengo. Precisamos vencer. Se tem um time que lida bem com a pressão, é o Flamengo. Mas é uma pressão gigante. Ainda assim, uma pressão gigante, uma pressão desnecessária na 15ª rodada, né? É impressionante o feito do Botafogo. O Grêmio também se vê numa situação de muita pressão. Um jogo que ainda dá até para dizer que dependendo de quando se for esse jogo, a pressão vai ser um pouco menor, mas não dá para saber. Pode ser maior a pressão, porque o Botafogo pode abrir até mais, né? E aí a gente já passa para a notícia de Botafogo, por exemplo, supera a campanha com o mandante de 2022 e emplaca seu melhor turno no Brasileirão. Após 15 rodadas, é o maior, a campanha após 15 rodadas, tá? É importante destacar isso. A campanha após 15 rodadas é o maior da história dos pontos corridos. São 8 jogos em casa e 8 vitórias. Só a nível de comparação, Botafogo em 15 rodadas chega aos 39 pontos. O Corinthians de 2017 fez 37. O Atlético Mineiro de 2012, 35. O Atlético Mineiro de 21, que veio a ser campeão brasileiro, 34. E aí os que fizeram 33, Fluminense, Corinthians e Fluminense. Então você vê a campanha que faz o Botafogo, ela é absolutamente colossal, né? Colossal. Aqui sobre Cláudio Caçapa, jogadores jogam caçapa para o alto e fazem festa com a torcida. Aqui a festa com o Caçapa, né? Os torcedores reconhecendo. O Caçapa ressalta isso, que ele foi abraçado pelo elenco, né? Desde que ele chegou, ele foi abraçado pelo elenco, pelo torcedor, e essa é uma das chaves dessa parceria temporária muito bem sucedida. E ele até fala em coletiva, eu falei para os jogadores abraçarem também o Bruno Lage, porque tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. Cara, eu tô muito ansioso para a estreia do Bruno Lage. Eu acho que vai se... Cara, o Bruno Lage, para mim, é um treinador de um currículo altíssimo, cara. De um currículo altíssimo. A gente não ouviu a coletiva do Bruno Lage, mas ele até fala das propostas do Corinthians e do Atlético Mineiro recentemente. Do Corinthians, eu acho que foi antes do Vitor Pereira, né? Eu acho que o Corinthians tentou o Bruno Lage antes do Vitor Pereira. E ele cita o Corinthians. E ele fala, cara, não é que eu recusei, é que era outro momento da minha carreira. A proposta do Botafogo, segundo ele, veio no momento correto da carreira dele, né?
Vamos com as notícias de Corinthians, Luxemburgo, né? Elogia as Rojas. Rojas estreou e jogou bem, tá? Na minha opinião, jogou quase o jogo inteiro. Tá bem, hein? Tá bem, um grande reforço. Valoriza gol de Yuri Alberto no Corinthians. E a fala aqui sobre Yuri Alberto não esqueceu de jogar bola, né? Porque ele é perguntado sobre, o Yuri fez o gol tal. Aí o Vanderlei fala, o Lucha fala, não esqueceu de jogar bola, né? Ele sabe jogar bola ainda, que tá numa má fase. Ele fala várias coisas importantes. Ele, dado momento da coletiva, ele até fica bem na defensiva, né? Até o Marco Belo fazer uma brincadeira com ele. Ô Vanderlei, você tá muito sério, né? Você é sempre bem-humorado. Não, mas eu tô bem-humorado, né? Ele tá bem pilhadão, né? E sinceramente, honestamente, eu gosto disso, porque eu falei sobre o Dorival recentemente. O Dorival, você vê as coletivas dele, ele tá bem pilhado, assim, bem pilhado não, mas ele tá bem concentrado. Dorival não se permite, né, sorrir muito, ele está muito focado. E o Vanderlei nessa coletiva me passou essa impressão. Se classificou e ele segue muito focado. Eu acho que isso coincide até com o momento do Corinthians e com a terceira vitória consecutiva do Vanderlei com o Corinthians. Ele está muito focado, a gente já nota uma diferença, cara, importante na postura da equipe. Óbvio que eu acho que muito da postura da equipe ela é turbinada pela presença do Renato Augusto. Eu acho, cara, eu fico muito preocupado do Renato Augusto ter sequência. É importante o Luxemburgo. O Luxemburgo vem mostrando saber trabalhar com a garotada da base, e eu acho que ele vai saber trabalhar com o Renato Augusto. De saber os jogos onde ele deve entrar, onde ele tem que jogar, e os jogos onde ele tem que ser poupado. Eu espero que ele tenha esse entendimento e tenha essa inteligência, até mesclando com a garotada da base, porque ele é um motor da equipe. Eu acho que a equipe do Corinthians muda muito com a presença do Renato, tá? Só para finalizar aqui, Cássio, o gigante, ele amplia recorde e chega a 31 defesas de pênaltis no Corinthians. 31 defesas de pênaltis. Parece que um número baixo, né? Mas é defesa de pênalti. Defesa de pênalti. Aqui alguns números dele. Cadê? Pegou contra o Remo, pegou contra o Atlético Mineiro e pegou contra o América Mineiro. O Corinthians, curiosamente, eliminou duas equipes mineiras da Copa do Brasil, né? Cara, é impressionante o que o Cássio representa. Tem os números dele aqui, deixa eu ver. São 6 defesas de pênalti nessa temporada, se eu não me engano. São 6 defesas de pênalti só em 2023. Cara, é um absurdo, é um monstro, é um gigante. Como eu falei, para mim, o maior goleiro da história do Corinthians. Você pode até se perguntar se é o Cássio ou o Giovanelli. Só que, e eu também me perguntava, só que depois que o Giovanelli falou que para ele o Cássio já o superou, quem sou eu para discutir com o Ronaldo Giovanelli, né? É a mesma coisa assim, a gente olhar para o maior rival do Corinthians, o Palmeiras, existe a discussão, né, se o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu digo que sim, porque o Felipão, que é um dos maiores ídolos da torcida do Palmeiras, o Felipão falou que o Abel Ferreira já o superou. O Felipão, e o Abel Ferreira até brincou, depois falou, é um puxa-saco e tal. Mas o Felipão falou que o Abel já é maior, já é o maior treinador pelo menos maior que ele. Então eu acho que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras já. E o Reinaldo Giovanelli, como um grande ídolo, talvez o maior goleiro da história do Corinthians, falar que o Cássio já o superou, então quem sou eu para discutir com o Giovanelli? Para mim, o Cássio já é o maior goleiro da história corintiana, tá? E é um gigante. O que ele representa ali, cara, nas disputas de penalidades é um negócio de louco, cara. Ele intimida muito o adversário e a leitura que ele tem, né? A leitura que ele tem. Espero que o Cássio jogue por mais algumas boas temporadas no Corinthians, porque é um atleta que faz bem ao futebol. Eu não gosto muito da postura do Cássio, às vezes, em algumas entrevistas pós-jogo ou na área mista. Confesso a você que não. E até, a gente até já debateu aqui, já falou aqui sobre uma dessas entrevistas na zona mista. Mas em campo, cara, eu sou um grande fã e torço muito para que ele siga em altíssimo nível, né? Em altíssimo nível por mais temporadas, porque cara, ele faz bem ao futebol. Não é que ele faz bem ao Corinthians. Um atleta como esse faz bem ao futebol. É a mesma coisa se você olhar o Fábio no Fluminense, tem mais de 40 anos.
Aí se olha e fala, cara, né? Ele coloca ele coloca, eles colocam uma estampa assim pros goleiros até mais jovens de que, cara, você tem que se dedicar, você tem que se cuidar. Ah, com o tempo se perde reflexo, óbvio que perde, mas você ganha experiência e leitura de jogo. Então, o que você perde em reflexo, você ganha em leitura de jogo. E você antecipa várias jogadas. Né? Então, assim, essa experiência ela vem se mostrando cada vez mais imprescindível na atuação do goleiro, nas atuações dos goleiros. Tanto é que o São Paulo, por exemplo, outro grande rival do Corinthians, sofreu muito para encontrar um bom goleiro, um grande goleiro. Para mim, eu já coloco o Rafael como um grande goleiro. Sofreu muito para encontrar um grande goleiro. Por quê? Não é por conta das capacidades técnicas, mas é da parte, cara, da experiência, da parte psicológica, de você saber lidar com momentos difíceis, momentos de pressão. São Paulo sofreu com isso. Então você vê que essa experiência, o quanto que ela agrega, né? O quanto que ela agrega. E assim, é bizarro como o Cássio ainda tem, cara, tem muita explosão, como ele tem muito reflexo. Repito, torço para que o Cássio se mantenha na ativa aí por mais umas boas temporadas, viu? Dá para chegar no Fábio, eu acho. Dá para chegar tranquilamente no Fábio, dá para passar dos 40 tranquilamente na meta corintiana, tá? Gente, eu vou finalizar por aqui, fazendo o convite mais uma vez a você, torcedor botafoguense, entrar na Botafogo TV, ouvir a coletiva do professor Cláudio Caçapa, tá de despedida, né? Foi legal, cara. Pô, foi legal essa passagem. Gostei muito das coletivas dele, sempre muito bem-humorado, fala super bem. Óbvio que o momento contribui, mas é um grande personagem, né? E aí eu acho que ele se colocou aí, ele deixou um cartão de visitas para o futebol brasileiro. Eu tenho certeza que agora muitas equipes hoje, quando forem buscar um treinador, vão olhar pelo menos, não sei se vão tentar contratá-lo, mas vão olhar para o nome do Caçapa. Falar, pô, tem aquele treinador interino que ficou no Botafogo, Cláudio Caçapa, o que vocês acham dele? Eu acho que o Caçapa vai entrar aí na lista aí dos scouts, né? Quando eles forem procurar treinadores para suas equipes, eu acho que o nome do Caçapa deve aparecer ali como um dos possíveis nomes. Se alguém vai tentar contratar ou não, vai fazer uma proposta ou não, aí é uma outra história. Mas eu tenho certeza que o nome dele entra agora nessa lista de várias equipes e eu acho que muito em breve a gente vai ver ele retornando ao futebol brasileiro, tá? É isso, gente. Fecho por hoje, peço perdão. Talvez seja até bom um podcast curto, porque não fica cansativo. Mas peço perdão por não conseguir ouvir a coletiva do Caçapo. Como eu falei, volto a repetir, eu gravei aqui, o microfone estava desconfigurado, eu não sei por quê, né? Porque eu nunca mexo no programa, só mexo para gravar o podcast. E infelizmente, gravei 1 hora e falei ao vento, tá? E falei domingo, tá aqui a rodada de domingo. A gente vai acompanhar um pouco da rodada, na medida do possível, né? Muitos jogos, horários próximos. O que der, a gente vai acompanhar. Amanhã a gente repercute os jogos do dia, tá certo? Agradeço demais a todo mundo, você que acompanha. Ontem, infelizmente, também não consegui gravar. Mas é isso, estamos voltando. Amanhã estamos de volta. Forte abraço, um ótimo domingo para vocês e até a próxima. Tchau.